Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns transtornos, tá? E nós vamos falar um pouco sobre os transtornos de personalidade, os transtornos alimentares. E nessa aula eu vou falar sobre o transtorno de controle de impulsos, tá? O primeiro transtorno de controle de impulso que eu vou comentar com vocês é a cleptomania. A cleptomania é o fracasso recorrente em resistir aos impulsos de furtar objetos que não são necessários para o uso pessoal ou por seu valor monetário. Então, é aquela mania de furtar, né? Sem que a pessoa tenha necessidade disso, tá? Ou o seu valor, o valor daquele objeto é tão insignificante que não teria por que ela roubar ou furtar aquele objeto. Então, é um sentimento aumentado de tensão imediatamente antes da realização do furto, prazer, satisfação ou alívio no momento de cometer o furto. O furto não é cometido para expressar raiva ou vingança, nem ocorre em resposta a um delírio ou alucinação. Então, gente, essas pessoas, né, que têm esse tipo de transtorno que é cleptomania, elas furtam, elas têm esse impulso de furtar esses objetos. Primeiro, elas não têm necessidade de furtar. Segundo, o valor monetário, ou seja, aquele objeto que é furtado nem é caro, nem não serviria, por exemplo, para ela vender ou ganhar algum dinheiro em cima. É apenas mesmo a sensação de prazer, sabe? A adrenalina que naquele momento ali antes do furto é eliminada, né? Aquela adrenalina e aquela sensação mesmo de prazer, sabe? E é isso que alimenta a mania, no caso, né? Esse transtorno de cleptomania. Então, olha aqui, eu coloquei uma imagem para vocês, por exemplo, uma mulher bem vestida, né? A gente vê que não teria necessidade, ali é um OB, que é um absorvente interno, e ela olhando para os lados ali, já na intenção de roubar, de furtar, né? Sem necessidade, só pelo prazer. Então, os objetos furtados tipicamente têm pouco valor para o indivíduo, como eu falei para vocês, eles podem furtar qualquer coisa, né? Não é algo de valor, algo que eles possam ganhar algum dinheiro em cima. O indivíduo ele pode colecionar os objetos furtados ou devolvê-los disfarçadamente. Então, para vocês verem como é uma mania mesmo, é um transtorno, porque ele furta para sentir aquela sensação, para ter aquela adrenalina ali eliminada no corpo, e depois eles devolvem, né? Porque eles não têm necessidade daquele objeto. É simplesmente o prazer de furtar. Não costumam planejar os furtos, então geralmente eles estão ali andando, por exemplo, no mercado, olha alguma coisa e tal, olha para o lado e faz o furto, né? O furto é cometido sem auxílio ou colaboração de outras pessoas, né? Eles evitam furtar quando uma detenção imediata é provável. Por exemplo, quando tem um policial próximo. Quando eles observam que existe uma chance, né, deles serem detidos, eles não furtam. E têm consciência de que o ato é errado e sem sentido. Com frequência, tem medo de ser apanhado e se sente deprimido ou culpado quanto aos furtos, né? Então, apesar de sentir aquele prazer antes do ato, né, daquela adrenalina ser liberada, logo após o furto, essa pessoa se sente deprimida ou culpado, né? Justamente são características de manias, de transtornos mesmo. Por exemplo, a gente vai ver na questão do transtorno alimentar, que é a mesma coisa. A pessoa sente o prazer ali no momento de comer aquele alimento, né? Ela tem prazer e depois ela se sente culpada e deprimida por ter comido. Então, de fato, é uma mania. O transtorno ele pode provocar dificuldades legais, familiares, ocupacionais e pessoais. Então, as pessoas que sofrem desses transtornos, elas sofrem mesmo de verdade, né? Elas têm problemas familiares, elas têm problemas no trabalho. Eu já conheci pessoas, por exemplo, no meu local de trabalho, em locais onde eu trabalhava anteriormente, onde as coisas sumiam com frequência dos funcionários, né? E aí descobriram que existia uma pessoa que trabalhava ali que tinha essa mania de estar furtando, de estar levando as coisas, sabe? Coisas pequenas, garrafas, por exemplo, de beber água, essas coisinhas assim. E aí a gente descobriu, né? Então, ocorre menos de 5% de pessoas que cometem furtos em lojas e é mais comum em mulheres, viu, gente?
Então aqui, pessoal, coloquei uma imagem aqui, ó, também simbolizando a cleptomania. Uma pessoa roubando um objeto pequeno, um esmalte, e qual é a necessidade que alguém tem de roubar um esmalte, né? Nenhuma, porque é uma coisa barata que todo mundo tem. É só mesmo o prazer do furto, tá? Então, o diagnóstico diferencial para cleptomania, ou seja, aquilo que a gente tem que observar bem, principalmente o médico que vai fazer esse diagnóstico, né? Para poder fazer esse diagnóstico diferencial de outras doenças que têm características parecidas, tá? Então, diferenciar atos comuns de roubo e furtos em loja. Então, o médico tem que perceber e tem que observar se essa pessoa, ela rouba ou furta por prazer, por necessidade, ou é uma violação. Enfim, ele tem que investigar e saber qual é a motivação, no caso, né? O que leva essa pessoa a cometer esses atos. Então, tem que também diferenciar do furto comum, que é aquele planejado ou impulsivo, quer planejado ou impulsivo, é deliberado e motivado pela utilidade do objeto ou por seu valor monetário. Então, quando se rouba porque se precisa daquele objeto ou porque aquele objeto tem um valor monetário alto, ou seja, a pessoa vai ganhar um bom dinheiro vendendo, então já não é um furto, já não é uma pessoa, a gente já não pode encaixar isso na cleptomania, porque a pessoa está furtando, no caso, porque ela necessita daquilo ou porque ela quer vender aquilo para ganhar dinheiro em cima. E a cleptomania não. O prazer está no furto, mas a pessoa não necessita e nem vende aquele objeto, né? E nem pensa em furtar para vender porque vai ganhar dinheiro. Então, alguns indivíduos, especialmente adolescentes, eles também podem furtar como ato de rebeldia, também tem que se diferenciar, tá? Se esses furtos, principalmente no caso dos adolescentes, é por ato de rebeldia, a gente não pode encaixar esse indivíduo como cleptomaníaco, tá bom? E a cleptomania é extremamente rara, ao passo que os furtos em lojas são muito comuns. Qual é o tratamento da cleptomania? Dificuldade em iniciar o tratamento, porque geralmente quem furta não vai procurar um especialista, um médico, um profissional da saúde para falar sobre isso, né? Então é muito difícil e exige também um acompanhamento psicológico, porque é uma doença, né? Uma doença mental e tratamento farmacológico também com antidepressivos e ansiolíticos necessários. Então, pessoal, passando aqui da cleptomania, nós vamos falar sobre outro transtorno de impulso, que é a tricotilomania, tá? Que são o quê? Arrancar os próprios cabelos de maneira recorrente, resultando em perda capilar perceptível, né? São, então, pessoas que arrancam os cabelos, tá? Acho que vocês já devem ter visto, com certeza. Não, podem não conhecer alguém perto, mas já viram, né, em televisão, em algumas matérias, pessoas que têm essa mania, né? Então, os locais de onde os cabelos são arrancados podem compreender qualquer região do corpo. Quais são os pontos mais comuns? É o couro cabeludo, as sobrancelhas e os cílios. Então, o ato de arrancar cabelos pode ocorrer em breves episódios ao longo do dia ou em períodos menos frequentes, porém mais prolongados, que podem continuar por horas. Então, gente, a tricotilomania é um distúrbio, tá? Onde a pessoa arranca os cabelos. Os locais mais comuns é o couro cabeludo, as sobrancelhas e os cílios, né? E ela pode ocorrer tanto em momentos, episódios esporádicos, né? Breves, ou a pessoa pode passar todo dia, durante todo o dia, fazendo isso. As circunstâncias estressantes frequentemente aumentam o comportamento, mas esse também ocorre em estados de relaxamento e distração. Então, pode ocorrer tanto quando a pessoa está estressada, e é uma forma de alívio, mas também a tricotilomania, ela ocorre em pessoas que, por exemplo, está ali em momento de relaxamento, está distraída assistindo um filme, na televisão, e aí ela fica ali tirando os cabelos, às vezes nem percebe, tá? Então existe satisfação, prazer ou uma sensação de alívio ao arrancar os cabelos. O diagnóstico não é dado se o ato de arrancar os cabelos é melhor explicado por um outro transtorno mental. Por exemplo, em resposta a um delírio ou a uma alucinação. Então, gente, às vezes, o que pode acontecer? Uma pessoa que tem outro tipo de delírio, tem alucinações, né? Outro tipo de doença mental, ela pode arrancar o cabelo, mas em resposta, né? No caso,
Em consequência, esse delírio é alucinação. Então, essa pessoa não é um tricotilomaníaco, tá? A tricotilomania, ela é um diagnóstico dado a pessoas que fazem isso, né? Que arrancam, tem essa mania de tirar os cabelos, arrancar os cabelos, mas não tenham outra doença associadas, né? Ou delírio ou alucinação. Ela faz isso mesmo por prazer, por sensação de alívio. Aqui tem uma imagem, né, de uma pessoa aqui com os cílios, né, que arrancou, tem metade dos cílios. Na outra imagem aqui nós vemos a alopécia, que é o que é essa ausência de cabelo aqui nessa região frontal, de pessoas que têm cotilomania. Então, o comportamento de examinar a raiz do cabelo, arrancá-la, enfiar uma mecha entre os dentes, ou tricofagia, que é o que? Comer cabelos, também pode ocorrer. Então, os indivíduos habitualmente negam que arrancam os cabelos e escondem ou camuflam a alopécia resultante, né? Então, eles geralmente não falam que tem que arrancam os cabelos e quando já tem uma falha, né, muito grande, que é essa alopécia, né, na cabeça, eles escondem essas falhas para que as pessoas não. Quais são os fatores de risco? Histórico familiar, então pode acontecer em pessoas da mesma família, né? Ali pode ter se tem histórico na família de mãe, pai, avós, ou alguém que tem essa mania, né? Então é mais comum acontecer. Ter entre 11 e 13 anos, então a gente vê que é mais comum na adolescência, no início da adolescência. Sentir emoções negativas, né? São aquelas pessoas que têm essa tendência, né? Que sentem mais emoções negativas. Ter transtorno como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo também é um fator de risco. É comum que as pessoas com tricotilomania também tenham outros comportamentos compulsivos, como roer unhas, mastigar os lábios ou mesmo machucar a própria pele, tá, gente? Então, é comum acontecer também esses outros comportamentos compulsivos além da tricotilomania. Além disso, pacientes com tricotilomania tendem a esconder as falhas do cabelo, cílios e sobrancelhas e a puxarem o cabelo apenas quando estão sozinhas, né? Por quê? Porque elas não querem que outras pessoas percebam, né? Elas arrancando ali esse cabelo. Qual é o tratamento? Psicoterapia também, né? Que é o acompanhamento psicológico e medicamentoso, tá? No caso, medicamentos como antidepressivos, ansiolíticos também ajudam, né? Porque geralmente quem tem também pode ter essa ansiedade ou depressão. Outro comportamento que a gente vai falar é sobre o jogo patológico, tá? Então, o comportamento de jogo mal adaptativo, recorrente, persistente, perturba os empreendimentos pessoais, familiares ou ocupacionais. Ele não é uma mania, tá? Apostas ou riscos cada vez maiores podem ser necessários para continuar produzindo o nível de excitação desejado. Então, pessoal, são aquelas pessoas que são viciadas em jogos, né? Que a gente chama de jogo patológico. E quanto maior a aposta, maior o risco, mais o nível de excitação, né? E aí a pessoa vai necessitando cada vez mais de riscos cada vez mais elevados, apostas cada vez maiores. E assim a gente vê, muito comum, inclusive é um assunto, um tema até abordado em novelas, né? As pessoas perdendo coisas, perdendo carro, perdendo casas, né? Nos jogos, em apostas, perdendo dinheiro, muito dinheiro, por conta dessas apostas arriscadas, né? Então, isso é um jogo patológico. Pode haver inquietação ou irritabilidade ou tentar reduzir ou parar de jogar, então a pessoa fica, né, irritada, estressada, inquieta. Teve até uma novela, não sei recordar o nome agora. Mas se vocês souberem, depois vocês me falem aí no grupo, vamos discutir um pouco a aula, e vocês me lembrem aí qual foi a novela que falava de uma mulher que era viciada em jogos, e aí ela vendia joias, vendia, né, celulares, e o marido, a família, a filha não sabia, depois descobriram, enfim. Tem uma novela aí que eu não sei o nome que falava sobre isso. Então, o indivíduo pode recorrer à família ou outras pessoas em busca de auxílio para uma situação financeira desesperadora causada pelo jogo. Porque ela vai vendendo as coisas, né? Vai se endividando cada vez mais, vai pegando empréstimo, inclusive para apostar, sempre naquela expectativa de ganhar, aposta, né? De ganhar no jogo, e no caso, não, então ela pensa assim: vou vender meu celular, né? Eu vou apostar meu celular nesse jogo, eu vou ganhar o dobro do valor do celular,
E aí eu vou ter o meu celular de volta e vou ter mais dinheiro. Só que aí, chega na hora, ela perde. E aí ela fica sem o celular, né? E assim, cada vez mais eles vão se viciando e vão ficando dependentes, né, dessa sensação de risco e de prazer ao mesmo tempo. O indivíduo pode jogar como uma forma de fugir de seus problemas ou para aliviar um humor disfórico, né? Então, sentimentos de impotência, culpa, ansiedade, depressão. Então, eles estão tristes, eles estão preocupados, eles estão felizes. Tudo isso é o motivo para que eles joguem, né? Para que eles vão ali apostando cada vez valores maiores. Então, pode mentir para familiares, terapeutas ou pessoas para encobrir a extensão do seu envolvimento com o jogo. E pode ter colocado em risco ou perdido um relacionamento significativo. Então, pessoas que perdem casamentos, brigam com filhos, enfim. Compromete também a questão do emprego, oportunidade profissional, educacional em virtude do jogo. Então, o jogo é patológico mesmo, por isso que o nome é patológico, porque é uma doença. E essa doença causa transtornos irreversíveis para aquela família, para aquela pessoa, né? Então, tem que ser tratado. Então, aqui é uma imagem, né, de pessoas, de um rapaz aqui que provavelmente perdeu. E tipicamente começa no início da adolescência em homens, é mais comum em homens, né, e mais tarde em mulheres. Então, entre as complicações associadas ao jogo, existe a tentativa de suicídio, o alcoolismo, dependência de drogas ilícitas. 10% das mulheres se prostituem com o fim exclusivo de obter dinheiro para jogar, gente. Então, para vocês verem que o que as pessoas fazem para alimentar o vício, né? Desde vender tudo que tem até se prostituir, tá bom? Então, algumas perguntinhas aqui para que a gente pode fazer, né, para as pessoas que têm essas características de jogo patológico. Você já perdeu horas de trabalho ou da escola devido ao jogo? Alguma vez o jogo já causou infelicidade na sua vida familiar? O jogo afetou a sua reputação? Você já sentiu remorso após jogar? Alguma vez você já jogou para obter dinheiro, para pagar dívidas ou resolver dificuldades financeiras? Após ter perdido, você se sentiu como se necessitasse voltar o mais cedo possível e recuperar suas perdas? Após um ganho, você sentiu uma forte vontade de voltar a ganhar mais? Você geralmente jogava até que seu último centavo acabasse? Você já pediu dinheiro emprestado para financiar seu jogo? Alguma vez você já vendeu alguma coisa para financiar o jogo? Você relutava em usar o dinheiro do jogo para as despesas normais? O jogo tornou descuidado com o seu bem-estar e da sua família? Alguma vez você já jogou por mais tempo do que planejava? Alguma vez você já jogou para fugir das preocupações ou problemas? Alguma vez você já cometeu ou pensou em cometer um ato ilegal para financiar o jogo? O jogo fez com que você tivesse dificuldades para dormir? Então, essas perguntas devem ser feitas para essa pessoa. Dependendo das respostas, né, pode-se fechar aqui o diagnóstico de jogo patológico. Qual é o tratamento, gente? Primeiro, vontade de se curar. A pessoa tem que ter consciência de que é uma doença e que ela precisa de tratamento para se curar. Segundo, a psicoterapia, né, que é acompanhamento psicológico, e os medicamentos quando necessário.